Olá, bênção de Deus, como você está? Eu espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. E agora nós estamos iniciando uma série de vídeos de estudo bíblico do Novo Testamento. Se você desejar acompanhar por um cronograma de leitura do Novo Testamento, disponibilizei aqui na descrição do vídeo um plano de leitura de 6 meses do Novo Testamento, para que você possa perseverar em conhecer a Cristo e fazê-lo conhecido. Se você parou de ler a Bíblia esse ano, se você começou a estudar e parou no meio do caminho, esse é o momento de você retomar o estudo bíblico e crescer no conhecimento da palavra. O Novo Testamento é composto por 27 livros. Eles não estão inseridos de acordo com o tempo em que eles foram escritos. Primeiro foram escritos as cartas de Paulo, em seguida os evangelhos com as cartas gerais e Apocalipse, só que eles foram inseridos de uma forma que traga lógica para o leitor. O Novo Testamento ele inicia com 4 evangelhos, 4 perspectivas a respeito do ministério e da vida de Cristo. Então, se eu estou aqui e eu pego essa caneta, eu vou ter uma perspectiva a respeito dela, vou ter uma ideia a respeito dela, e se eu for descrever a respeito dela, eu posso trazer algumas características. Só que se você que está analisando daí essa caneta, você vai ver em uma outra perspectiva. Você não vai ver somente a caneta, mas também quem está segurando a caneta, todo o cenário, o contexto atrás. Não quer dizer que eu esteja mentindo ou que você está mentindo, mas estamos analisando a nossa perspectiva a respeito de algo particular. E o Evangelho de Mateus ele tem algumas particularidades. Primeiro, a respeito do autor do Evangelho. Em nenhum momento há a identificação do autor no livro. Então, ele não se identifica no início do texto, não se identifica também no final do texto. Mas, ao decorrer dos anos, os estudos apontam que esse Evangelho foi escrito por Mateus, também chamado Levi, o publicano, coletor de impostos, o qual, nesse mesmo livro, relata que Jesus o chamando, quando ele estava coletando impostos, ele deixa tudo e segue a Jesus. Uma das particularidades mais interessantes do Evangelho de Mateus é que ele tem uma visão judaica e ele revela que Jesus de fato é o Messias, de acordo com aquilo que foi dito no Antigo Testamento. O autor do livro cita inúmeras vezes as profecias a respeito do Messias e apresentando que Jesus cumpriu todas as promessas que havia a respeito dele, que Jesus de fato é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. A expressão "se cumpriu o que foi dito" ou "cumprindo o que foi falado" aparece em torno de 60 vezes no Evangelho de Mateus. Então ele quis deixar bem claro, ele quis comprovar que Jesus é o Messias e não tem como falar algo contra isso, porque as próprias Escrituras revelam tudo aquilo que foi feito e tudo aquilo que ele era e tudo aquilo que ele é. Tanto que Mateus vai começar o seu Evangelho falando: essa é a genealogia de Jesus, filho de Abraão, filho de Davi. Ele falou, ele é descendente de Abraão e ele é descendente de Davi, de Judá, qual o próprio Senhor declarou que o trono de Davi seria eterno, seria para sempre. Jesus não estava falando somente de que a descendência de Davi sempre traria pessoas ao trono, mas que a descendência de Davi iria trazer o Salvador do mundo, aquele que de fato é o Rei dos Reis e que reinará para sempre. E o livro de Mateus ele vai trazer 4 características a respeito de Jesus. Primeiro, Jesus é o Messias, é o que é revelado em cada vez que Mateus cita a respeito das Escrituras, cita a respeito dos profetas. Além disso, Jesus é o novo Abraão. Assim como Abraão deu origem a uma Israel de Deus, agora Jesus estava vindo instituir uma nova Israel, uma Israel espiritual, a qual não era só formada por judeus, mas também por gentios. Além disso, a terceira coisa é que Jesus é o novo Moisés. Então essa é uma das características também apresentadas no Evangelho de Mateus. Jesus como novo Moisés, assim como Moisés libertou o povo do Egito. Agora Jesus estava libertando o povo da escravidão,
do pecado. E por último, a quarta característica apresentada nesse evangelho a respeito de Cristo é que Jesus é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que não nos deixa, aquele que está ao nosso lado todos os dias, aquele que não nos abandona. Isso a gente já percebe as principais características a respeito desse evangelho. É um evangelho extremamente didático, ele traz muitas parábolas. Ele é um evangelho que tem muitas citações a respeito do Antigo Testamento, mostrando que Jesus vem para cumprir toda a lei, não para abolir a lei. E em relação à estrutura do texto, hoje nós vamos falar a respeito da estrutura, da introdução e do ministério de Jesus. A introdução do Evangelho de Mateus se encontra em Mateus capítulo 1, capítulo 2. Como eu falei, Mateus já começa apresentando a genealogia de Cristo. Existem 3 grupos de 14 gerações apresentadas no texto. A primeira, de Abraão a Davi, a segunda, de Davi ao exílio e a terceira, do exílio até Jesus. Em decorrência disso, além de Jesus ser da tribo de Judá, tribo escolhida para vir o Salvador, Jesus também descendente de Davi, nós vemos também que tudo aquilo que a Escritura revelou a respeito do Cristo está acontecendo desde antes do nascimento de Jesus. Primeiro, o Senhor escolhe uma jovem chamada Maria para gerar o Filho de Deus. Essa jovem se acha grávida pelo Espírito Santo, porém essa jovem tem um impasse, ela estava prometida em casamento para um homem chamado José. E no contexto judaico da época, primeiro existia um contrato, é como se fosse um noivado, e dentro de um determinado tempo, esse casal, eles selavam o casamento. Então, nesse momento, a noiva se preparava, e nesse momento, o noivo preparava um lugar. Eles já estavam prometidos um para o outro. Dentro de pouco tempo, eles iriam se tornar casados. Só que Maria se acha grávida nesse período. Eles ainda não tinham casado. Eles estavam prometidos em casamento. Percebendo isso, José pensou: eu vou abandonar Maria secretamente, porque se as pessoas descobrirem, elas vão apedrejá-la. Então eu vou deixar ela secretamente e dá tudo certo. Porém, um anjo aparece em sonho para José e fala: não faça isso. Aquilo que está sendo gerado em Maria é fruto do Espírito Santo de Deus. O menino nascerá e o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aqui já se cumpre aquilo que foi dito a respeito do Messias. Além dele ser descendente de Davi, além dele ser da descendência de Abraão, ele também nasceria de uma virgem e o fruto nela gerado veio do Espírito Santo de Deus. Em seguida a isso, o próprio autor do texto diz: isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que o profeta disse: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E em apenas um capítulo, Mateus aqui já revela que as escrituras desde a antiguidade estão apontando para uma pessoa, essa pessoa é Jesus. Após receber esse sonho, José recebe Maria como esposa, porém não teve relações com ela até que o menino nascesse. Com isso, o capítulo 2 vai dar continuidade à introdução, mostrando que Jesus nasce em Belém, na época de um rei chamado Herodes. E reis magos vindo do Oriente chegam até o rei Herodes e eles falam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela passar. E aí Herodes vai ficar muito alarmado com aquilo que ele tinha escutado, porque com certeza ele já tinha ouvido falar que o povo de Israel esperava pelo Messias, pelo Salvador. E todos consideravam que esse Messias ia ser alguém com poder político e ele daria paz a Israel, no sentido de que acabaria com seus inimigos, acabaria com o povo que perseguia ele. Ia ser um rei que iria reinar para sempre. Com isso, Herodes vai perguntar para os escribas a respeito de onde deveria nascer o Messias. O que as pessoas falavam a respeito disso? Eles falaram: ele deve nascer em Belém, que assim está escrito. Vou pegar a palavra para ler com você. Mateus capítulo 2, versículo 6, que diz assim: você, Belém, terra de Judá, de modo nenhum é a menor entre as principais de Judá, porque de você sairá o guia que apacentará o meu povo Israel. E ouvindo isso, Herodes chamou os reis magos para uma reunião secreta. Ele falou assim: vão lá, colham informações a respeito do menino, depois venham aqui me contar, venham aqui me falar.
Esses reis magos seguiram viagem, chegaram até o local em que Jesus havia nascido, se prostraram, adoraram ao menino, entregaram aquilo que eles estavam levando: incenso, ouro e mirra. Porém, esses reis magos não retornam para falar com Herodes, porque o Senhor apareceu para eles em sonho e falou que eles não deveriam retornar lá. Eles seguiram viagem, porém o rei Herodes percebeu que ele foi enganado por eles. E aí ele fala assim: olha, eu vou estabelecer um decreto de 2 anos para baixo, em Belém, em todas as regiões ao redor, vocês vão matar todos os meninos. Só que o que Herodes não sabia é que um anjo já havia aparecido para José em sonho, falando que eles deveriam ir para o Egito, porque Herodes pretendia matar o menino. E é isso que eles fazem, e eles seguem para o Egito, cumprindo aquilo que está escrito em Oséias 11, do Egito chamei o meu filho. Só que passado algum tempo, Herodes morre, e aí eles retornam para Belém. Só que José, sabendo que quem estava governando era o filho de Herodes, ele decidiu ir para a região da Galileia, especificamente em Nazaré, para se cumprir também o que a palavra disse a respeito do Messias, que ele seria chamado o Nazareno. Aqui o autor conclui a introdução a respeito do nascimento de Jesus, que nós vamos ver no capítulo 3 e 4 de Mateus, a respeito do início do ministério de Jesus. Algumas coisas antecederam a sua primeira aparição pública, seus primeiros milagres. Não somente no Evangelho de Mateus, mas nos outros evangelhos, nós vamos ver o aparecimento de uma pessoa bem peculiar, no período que antecede o ministério de Jesus. Uma pessoa que usava roupas de pelo de camelo, cinto de couro e que tinha um estilo de vida diferente. Comia gafanhotos, mel e pregava a respeito de arrependimento. Essa pessoa é João Batista, aquele que ia preparar o caminho para a vinda de Cristo, aquele que a palavra disse: voz do que clama no deserto, endireitai as veredas para o Senhor. Porque ele vivia nos desertos, pregando a respeito de arrependimento. Ele não vivia nos desertos para se esconder das pessoas, mas porque era um lugar de muita movimentação, que as pessoas sempre passavam por ali, e ele pregava a respeito do reino de Deus. E o mais interessante é que João Batista não era somente um homem que estava pregando sobre arrependimento, tinha um estilo diferente, mas ele era o primo de Jesus, filho de Isabel. Só que mesmo sendo primo do Messias, ele não usurpou daquilo que o Senhor tinha concedido a ele, para se exaltar. Mas de tudo, esvaziou para apontar para Cristo, aquele que ele disse que não era digno nem de desatar a sandália dos seus pés, que ele disse: olha, eu batizo com água, mas após mim virá aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Talvez João Batista não tinha dimensão daquilo que ele faria logo após isso. A palavra vai dizer que Jesus sai da Galileia e vai em direção ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista não se acha digno de fazer isso. Ele disse: você deveria me batizar. Você vem a mim para que eu te batize. Jesus vai falar: é necessário que isso aconteça para que eu cumpra toda justiça. Então Jesus não vem somente para operar sinais e maravilhas, mas Jesus vem cumprir toda a lei que nós não éramos capazes de cumprir. Não havia um justo, os caíram, foram separados da glória de Deus. Mas agora vem aquele que veio cumprir toda a justiça. Ali Jesus é batizado por João Batista. Os céus se abriram e o Espírito Santo de Deus desceu como forma corpórea de pomba, pousou sobre o ombro de Jesus. Uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Já que Jesus vem cumprir toda a justiça, isso fica bem evidente quando nós lemos o capítulo 4. A palavra vai dizer que Jesus vai para o deserto, assim como também o povo de Israel foi para o deserto e lá permaneceu por 40 anos. Jesus vai jejuar no deserto durante o período de 40 dias. Jesus vai para lá para ser tentado. A palavra vai dizer que Jesus, tendo jejuado durante o período de 40 dias e 40 noites, vem Satanás para tentá-lo e diz: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Jesus vai olhar para Satanás e vai dizer: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui nós vemos que a primeira tentação de Satanás é
na área do corpo, necessidade que Jesus estava tendo de se alimentar, de comer algo. Então ele vem tentar Jesus, aquilo que ele sabia que era uma necessidade no momento. Mas Jesus vence a tentação. Posterior a isso, Satanás agora tenta Jesus nas suas emoções, na sua alma. Levando Jesus para o pináculo do templo, ele fala: se tu és o Filho de Deus, pula daqui. A palavra não diz: aos seus anjos dará ordens ao seu respeito? E Jesus fala: mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui, Satanás estava querendo colocar em prova a identidade de Cristo, a confiança dele no Pai. Ele tenta afligir as emoções de Jesus. Se o Pai realmente está com você, ele vai te salvar. Se você é mesmo filho de Deus, não tem o que você temer. Mas Jesus rebate a Satanás com a própria palavra, aquilo que estava escrito: não porás à prova o Senhor teu Deus. Por último, Satanás tenta Jesus no seu espírito e diz: se prostrado me adorares, te darei tudo isso que você está vendo. Aqui nós vemos que Jesus foi tentado em 3 dimensões: no corpo, na alma e no espírito. E da mesma forma, nós somos tentados no corpo, na alma e no espírito. Jesus ele foi tentado nessas 3 dimensões. Isso nos mostra que nós somos tentados naquilo que estamos sentindo, naquilo que estamos desejando, naquilo que pode nos afligir. Com isso, Satanás tenta a todo momento achar uma brecha para poder atacar. Só que para vencer as tentações, a gente tem que entender que não adianta orar, ler a palavra e jejuar. Isso faz com que a gente cresça no pleno conhecimento de Deus, nos firme na palavra, que a gente tenha um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor, que deseje Ele sobre todas as coisas. Só que precisamos aprender a dominar a nossa carne e as nossas emoções. Porque se cuidamos somente do espírito, não cuidamos das nossas emoções e não cuidamos do nosso corpo, não aprendemos a ter domínio próprio em todos os aspectos, a gente não consegue vencer as tentações. Por isso que para vencer as tentações precisamos olhar para Cristo, que Ele foi excelente, perfeito em todos os aspectos. Isso revela o que Ele espera de nós. Quando nós olhamos para Ele, nós sabemos o que fazer. A palavra é bem clara em dizer que Satanás deixa Jesus e anjos vêm servi-lo. E sim, se você for em Mateus capítulo 4, versículo 12, vai ter um subtópico escrito: o início do ministério de Jesus na Galileia. E mais uma vez, Jesus está cumprindo aquilo que foi dito através da boca dos profetas. E olha só o que vai dizer Mateus capítulo 4, versículo 14. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Interessante que a pregação de Jesus é semelhante à pregação de João Batista, e isso se dá porque João Batista é aquele que preparou o caminho, e Jesus agora começa o seu ministério, apresentando uma vida de arrependimento. O reino de Deus estava chegando, a salvação estava perto, a redenção. Agora era necessário arrependimento. Arrependimento não somente para os judeus, mas também agora para os gentios, tanto que essa profecia vai dizer Galileia dos gentios, porque a região em que Jesus foi pregar as boas novas primeiro era uma região que tinha judeus, só que em alguns lugares tinha uma mistura de judeus e gentios. Jesus levar somente salvação, redenção e graça para os judeus, mas também para os gentios. Agora, no início do seu ministério, começa o chamado dos primeiros discípulos, primeiros jovens que seguiram a Jesus. Esses 4 primeiros discípulos que Jesus chama, eles são pescadores. Os 2 primeiros é Simão, chamado Pedro, e André. A palavra vai dizer que eles estavam pescando. Mas quando Jesus os chamou para segui-lo, Jesus disse: venham a mim e eu os farei pescadores de homens. Eles abandonam tudo, eles deixam tudo e seguem a Jesus. E após isso, Jesus chama João e Tiago, que também eram irmãos, eram pescadores, que trabalhavam com o Pai. A palavra vai dizer que imediatamente, deixando as redes e o Pai, eles o seguiram. Jesus
já nos traz qual deveria ser a postura dos seus discípulos. Cristo é superior a todas as coisas e quando Ele nos chama, quando Ele nos dá um direcionamento, precisamos obedecer imediatamente. A palavra não diz que eles foram pensar, a palavra diz que imediatamente eles o seguiram. Então, quando Jesus nos dá uma direção, nós precisamos seguir imediatamente. Seguida a isso, a palavra vai dizer que Jesus percorria toda a Galileia e curava todo tipo de enfermidade. A fama dele corria por toda aquela região. E traziam a Jesus todos aqueles que eram acometidos de enfermidades ou eram cativos de demônios ou coisas semelhantes. Vai dizer que daquelas regiões multidões o seguiam. O mais interessante é quando a palavra diz que Jesus curava todo tipo de enfermidade. Aqui a palavra também está declarando que não há nada superior, nada maior do que o poder do Messias, mas que ele de fato é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Emanuel. Ele pode todas as coisas, o poder e a autoridade está nas suas mãos. Aqui concluímos então a introdução e o início do ministério de Jesus. Em seguida nós falaremos a respeito de outra parte da estrutura do texto do Evangelho de Mateus, que é o Sermão da Montanha. E algo que pode te ajudar muito na leitura da palavra é que você seja constante, você leia todos os dias e, se possível, você faça anotações daquilo que nós estamos estudando, daquilo que estamos compreendendo, para que isso crie vida dentro de você e você possa colocar em prática. Em vários momentos do texto, ao decorrer de tudo que nós fomos falando, eu falei a respeito daquilo que aconteceu, mas daquilo também que podemos aplicar nas nossas vidas. Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. É para Ele que devemos olhar. Toda palavra revela Cristo. Toda palavra diz a respeito de Cristo. O conhecimento da palavra não é para que sejamos soberbos ou nos sintamos superiores a alguém, mas a revelação da palavra é que possamos pôr em prática tudo aquilo que Jesus ensinou e nos mostrou através da sua vida e através das suas palavras. Hoje nós finalizamos por aqui, mas se você gostou desse conteúdo, que você possa se inscrever nesse canal, que você possa curtir, ativar o sininho e compartilhar com pessoas que também precisam estudar a palavra. Quem sabe até chamar um amigo, um parente, alguém da sua família, alguém da sua igreja, a estudar o Novo Testamento com você durante esse tempo. É um prazer ter você nessa caminhada. Para me seguir nas minhas outras redes sociais, o link também está na descrição. Então, beijos, Deus te abençoe e até mais.